Thiago, você tá no Música Curiosa e você já ouviu falar na música Pode Acreditar? Lançada pela Som Livre, uma das maiores gravadoras do Brasil, trazendo uma mensagem antidroga, mas que ninguém sabe quem são os compositores dela, e nem mesmo quem são os integrantes do grupo que a lançou, sendo esse aí um dos maiores mistérios da música brasileira. Caso não conheça, eu quero saber um pouquinho mais dessa história, fica aí que eu já conto. Bom, a música Pode Acreditar foi lançada pelo grupo Natureza no ano de 1981 e trazia uma mensagem contra o uso da maconha, sendo produzida pela gravadora Som Livre, uma das maiores do Brasil, até por ser da TV Globo, que já lançou disco de vários dos maiores artistas nacionais, isso desde lá os anos 70, ou seja, não é pouca coisa. Porém, o que é diferente nessa música é que ninguém sabe quem é o compositor ou compositores dela, e nem mesmo quem são os integrantes do tal grupo Natureza. E se você prestou atenção na foto do disco que apareceu enquanto a música era tocada, você pode estar falando que lá mesmo aparece o nome do compositor, que é o Nilcinho. Pois é, mas a pergunta é, quem raios é esse Nilcinho? Com a própria Som Livre nunca tendo esclarecido isso. E é justamente esse mistério todo que fez aí com que os mais curiosos e estudiosos da música brasileira fossem atrás da origem dessa música e desse grupo, é claro. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo é bom. Mas antes de contar essa parte, é importante a gente falar sobre o lançamento da música em si, já que tem duas versões sendo contadas sobre isso e que tem tudo a ver com a história. Uma delas diz que poucos exemplares foram prensados somente para avaliação da gravadora, mas eles nunca chegaram a sair da sede da Som Livre, ou seja, nunca foram lançadas para o mercado. Já a outra concorda que poucas cópias foram prensadas e que menos ainda foram lançadas para o mercado, mas houve um lançamento. Porém, uma coisa que é verdade é que a própria Som Livre disponibiliza as duas versões da música que estavam no disco, sendo uma cantada e a outra apenas instrumental, em todas as plataformas de streaming, ou seja, acho que a gente pode falar que houve um lançamento oficial. Mas agora sim, vamos para as hipóteses levantadas sobre a origem dessa música. A mais aceita delas é que essa música foi feita como uma espécie de resposta à canção O Mal Que Sai da Boca do Homem, lançada por Baby Consuelo e Pepeu Gomes no ano de 1980 e que causou bastante polêmica na época. Porque o mal não entra pela boca, porque o mal não entra pela boca, porque o mal não entra. Isso porque nesse momento o Brasil ainda vivia o período da ditadura e apesar dela estar próxima ao seu fim, ainda existia todo aquele processo de censura, com a necessidade de canções que fossem ser lançadas de passar pelo crivo de censores militares. Inclusive a gente já fez um vídeo aí sobre músicas que foram censuradas pela ditadura, que tá aqui no card. E essa música usava a palavra baseado, fazendo uma clara referência à maconha. Na frase, você pode fumar baseado, baseado em que você pode fazer quase tudo. Você pode fumar baseado, baseado em que você pode fazer quase tudo. O que normalmente não passaria pela censura, por ser considerado um ato subversivo e rebelde, punível e censurável, mas de alguma forma passou, com a justificativa que a palavra baseado era usada em vários sentidos, de forma semântica ali, o que de fato é verdade. Pode comer baseado, baseado em que você pode comer quase tudo. Foi então vendo toda essa situação e aproveitando a repercussão que esse lançamento havia dado, que artistas renomados teriam gravado sob o pseudônimo de Grupo Natureza a música Pode Acreditar, colocando então o nome de Niltinho como compositor, protegendo assim as suas identidades caso o lançamento desse errado e a canção não fosse bem aceita pela população, mantendo então a integridade das carreiras e a privacidade dos artistas por trás do projeto. Tudo diz, me informal, a dança dos patins e nunca ficar. E o que reforça essa hipótese dessa música ter sido uma resposta à música de Pepeu Gomes e Baby do Brasil está justamente em seu refrão, já que eles falam baseado é um mal que entra pela boca do homem e depois baseado é um mal que acaba com a cabeça do homem, usando praticamente o nome da música da dupla, que era O Mal Que Sai da Boca do Homem, entendeu? Baseado é o mal que entra pela boca do homem. Baseado é o mal. Sem contar que até mesmo a música que tá no lado B, que é praticamente toda instrumental, tem apenas duas frases cantadas, que são exatamente essas duas.
Mas seria também justamente elas o motivo dessa música não ter sido lançada, ou lançada em pouca quantidade, já que nesse caso, apesar de ser uma canção contra o uso da maconha, a palavra baseado tinha apenas esse sentido e não vários, como era o caso da música da Bebê do Brasil com Pepeu Gomes. Assim, os próprios executivos da Som Livre já nem teriam aprovado, não querendo correr riscos ali por conta do lançamento de um single comum. E então essa seria a história do lançamento, ou não, né, da canção. Porém, as pesquisas e hipóteses não param por aí, indo um pouco mais longe, identificando os possíveis compositores e produtores dela. Mas pessoal, rapidinho, antes de chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, nessa parte aqui existem duas hipóteses principais, que inclusive elas podem se juntar, vocês vão entender. A mais aceita é que a música seria uma criação de Lincoln Olivetti e Robson Jorge, ou pelo menos de um dos dois. E isso levando em consideração algumas coisas. Uma delas seria que nessa época eles eram da equipe regular de produção interna da Som Livre, produzindo e arranjando uma série de discos e canções que ficaram bastante famosas, de artistas como Gal Costa, Rita Lee, Gilberto Gil, Tim Maia, Jorge Ben, Caetano Veloso, Maria Bethânia, entre vários outros. Se você quer saber, continuo do mesmo jeito que você. Mas não só, já que músicas de programas da TV Globo, como Fantástico e Criança Esperança, contém arranjos principalmente do Lincoln Olivetti. Ou seja, muito provavelmente você já ouviu algo tocado ou produzido por eles, mas talvez você não saiba. E o que reforça essa ideia seria justamente a sonoridade e os arranjos contidos na música Pode Acreditar, que muita gente fala que quem está familiarizado com o trabalho da dupla consegue reconhecer o som característico que eles costumavam fazer. E nunca ficar fora dos fatos. E exemplos disso não faltam. Um deles seria a música Sei Lá Amor, lançado por Adriana em 1981, e que tem participação do Lincoln Olivetti, que traz uma grande semelhança na sonoridade e o tipo de produção nas canções. O que será de nós após a rescisão? Outra seria a música Palco, do Gilberto Gil, lançada em 81, mesmo ano inclusive da Pode Acreditar. Essa música foi produzida pela dupla, sendo que além aí da proximidade da sonoridade entre as canções, elas evoluem ali de forma parecida uma com a outra. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê. Como esses aí sendo os exemplos mais claros. Mas como eu disse, eles chegaram a arranjar e produzir centenas de músicas que ficaram bastante conhecidas. E por isso é possível identificar o dedo deles ali nas músicas em que eles participavam. Eu conheço essa cara, essa fala, esse cheiro. E juntando isso com o fato deles trabalharem na Som Livre na época do lançamento de Pode Acreditar, fez uma coisa a levar a outra. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo. Mas além dessa, tem ainda uma outra hipótese, que é a de que o tal Niltinho lá que aparece como compositor não seria um nome inventado, já que o compositor da canção seria o maestro instrumentista Nilton Rodrigues, que também era conhecido como Niltinho e costumava ser muito requisitado por artistas famosos da época para participar de suas gravações. E o que faz algumas pessoas acreditarem nisso não é somente o nome, mas também o fato de que a forma como é tocado o trompete na versão instrumental dessa música lembra muito a característica dele tocar esse instrumento. Assim, juntando uma coisa com a outra, acabou fazendo com que essa hipótese fosse levantada. Disse, pode ainda ser uma junção disso tudo, já que é possível que a composição, produção e execução da música possa ter a mão dos três artistas, por que não? Se os três costumavam trabalhar com artistas famosos, o que impede eles de se conhecerem e trabalharem juntos, não é mesmo? O que você acha disso aí? Conto com você, canto com você, cantando com
talvez você já tenha ouvido falar na história da música mais misteriosa da internet. E o quanto milhares de pessoas pelo mundo se juntaram para tentar desvendar quem são os autores dessa música aí bem no estilo New Wave lá dos anos 80, porém sem resposta. Mas o que talvez você não saiba é que agora em 2021, um jornalista alemão chamado Armin Linder pode ter desvendado esse mistério, inclusive apresentando algumas provas. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história toda e quem são os possíveis autores dessa música, fica aí que eu já conto. Bom, pra quem não sabe, essa história toda aí se inicia lá no começo dos anos 80, quando um jovem alemão chamado de Darius S., que era bastante fã de músicas do estilo New Wave, que estava em alta nesse momento, estava gravando músicas em uma fita cassete, como era bastante comum nesse período, que estavam tocando em um de seus programas de rádio preferidos, chamado Musik for Junge Leute, que em português seria algo como Músicas para os Jovens, que passava na rádio pública alemã chamada NDR. Caraca, impressionante como eu falo bem alemão, né? Muito bom. E uma das músicas que ele gravou foi essa aí, bem no estilão New Wave, com sintetizadores e tudo mais. Porém, apesar de ter gostado bastante da música, ele não chegou a gravar a parte em que o DJ falava o nome da música e nem mesmo quem era a banda que estava tocando. Mas isso pouco importava, né? Então ele continuou ouvindo ali com o passar dos anos, já que ele gostava dela. E ele ouviu tanto que instigou até mesmo a curiosidade de sua irmã, Lydia H., que queria então descobrir aí quem eram os donos da tal música. Porém, o que poderia facilitar aí nessa busca passou a existir para o público em geral somente décadas depois. E eu tô falando, é claro, da internet. Em uma entrevista à revista Rolling Stone, ela disse que desde que teve acesso a essa ferramenta, ela tentava buscar pela letra da música na internet. Porém, mesmo com cada vez mais informações sendo disponibilizadas por lá, ela nunca conseguia encontrar nada sobre a tal música. Foi então que em 2007 ela resolveu ser mais agressiva em sua busca e publicou em 2 fóruns da internet um trecho de 1 minuto e 14 segundos digitalizados da música gravada pelo seu irmão lá cerca de 20 anos antes. Um deles foi um site alemão dedicado ao synth pop dos anos 80 e outro, um canadense chamado Spiritofradio.ca, que permitia justamente que os fãs enviassem músicas para que fossem identificadas. É mais ou menos como se fosse o Shazam hoje em dia. Foi nesse momento aí que essa história se popularizou um pouco e pessoas do mundo inteiro começaram a buscar pelos donos dela. Mas mesmo assim, ninguém conseguia encontrar essa informação. Até mesmo selos indies especializados em synth pop e pós-punk, como é o caso da Deadwalks, tentaram descobrir, mas sem sucesso. E mesmo após o envio desse mesmo trecho da música aí de 1 minuto e 14 segundos pro YouTube lá em 2011, ninguém apareceu para reivindicar a autoria dela. E apesar de várias pessoas continuarem aí procurando pelos autores das músicas nos anos seguintes, foi somente no ano de 2019 que essa história ganhou o mundo e milhares de pessoas começaram a fazer parte dessa busca. E tudo isso por causa de um brasileiro, olha aí. Foi em abril de 2019 que um estudante de São Paulo chamado Gabriel da Silva Vieira, que na época tinha apenas 16 anos e era muito fã de músicas e bandas que tinham aí esse estilo dos anos 80, ouviu aí esse trecho dessa música lá no canal do YouTube da Deadwalks. E assim ele conheceu e ficou encantado com a história desconhecida dessa música. Foi então que ele começou a pesquisar e muito sobre ela, até que ele chegou lá na postagem original da Lydia, lá, a irmã do cara que gravou a música. Assim ele baixou o clipe publicado por ela e postou não só em seu canal do YouTube, mas também em uma série de comunidades do Reddit que tem milhões de usuários, a fim de finalmente identificar qual era a música e os seus autores. E foi justamente nesse momento que essa caça viralizou pela internet, atraindo a atenção de milhares de pessoas pelo mundo. Ainda mais quando o youtuber gringo chamado Wong publicou um vídeo falando sobre isso em julho de 2019. Vídeo esse que hoje aí tem quase 1 milhão de visualizações. Foi também nesse mesmo mês que um usuário do Reddit com o nick Sonic Pay Dirt postou aí a música inteira
inteira numa publicação que tinha quase 3 minutos, sem ninguém saber exatamente como ele teve acesso a ela. A própria Lydia falou sobre isso, falando que provavelmente esse vazamento aí aconteceu depois que uma pessoa entrou em contato com ela por e-mail pedindo aí pela música inteira. E ela mandou, então provavelmente a pessoa que entrou em contato era esse usuário do Reddit, ou alguém próximo dele. E assim, várias redes sociais, milhares de pessoas pelo mundo tentavam aí desvendar toda essa história e as pessoas por trás da música. E claro que várias teorias foram levantadas, né? Como sempre. Foi com base no sotaque do cantor que identificaram que provavelmente ele era de algum país que falava alemão ou alguma língua parecida, como a própria Alemanha, a Áustria ou a Polônia. E também foi nesse mesmo momento que batizaram a música não oficialmente como Like the Wind, que era a primeira frase dita na letra. Mas nem mesmo com todo esse esforço mundial foi possível identificar os autores dela, com pessoas até mesmo chegando a fazer buscas no GEMA, que é o órgão que faz o licenciamento de músicos e compositores lá na Alemanha. E se a gente tá falando de internet, claro que apareceram pessoas aí dizendo serem os donos dela e tudo mais, mas sem apresentar prova nenhuma, provavelmente mais querendo surfar nessa onda aí, então foram descartados. A própria revista Rolling Stone, tentando ajudar aí nessa busca, chegou a entrar em contato com o DJ Paul Bakersfield, que era quem estava trabalhando no programa lá quando o garoto fez a gravação original da música lá nos anos 80 para ver se conseguiam mais informações. Porém, ele dizia não se lembrar, ainda mais décadas depois, né? E ele disse ainda que a música poderia estar em qualquer um dos 10 mil discos que ele tinha em sua coleção, ou seja, era até difícil de procurar, né? Não ia dar para ficar ouvindo todas. E disse que ainda assim a sua aposta era que provavelmente essa música vinha de alguma demo que ele tinha recebido para tocar em seu programa de alguma banda underground, já que ele costumava fazer isso quando mandavam para ele e ele gostava, ou seja, não conseguiram informação nenhuma com ele, né? Mas também tanto tempo depois. E assim o mistério se seguiu nos anos seguintes, né? Inclusive com diversas informações falsas surgindo. Tinha até mesmo pessoas dizendo que se tratava de uma demo que não foi publicada, de bandas como Depeche Mode, Joy Division, entre outras, mas nada disso foi confirmado, tá? Nem mesmo por essas bandas. Uma coisa que movimentou e empolgou essa comunidade foi quando começaram a surgir alguns indícios de que talvez os autores dessa música fossem uma banda grega lá dos anos 80 chamada Status in Motion, com testemunhas ali falando que chegaram a ver essa banda gravando essa música lá em 82, mas que não chegou a entrar pro álbum final. Porém, essa também foi uma das histórias em que nenhuma prova foi apresentada. E essa teoria também meio que acabou sendo refutada quando especialistas identificaram ali que um dos sintetizadores utilizados na música se tratava de um Yamaha DX7, que foi fabricado apenas em 83, ou seja, não tinha como ela ter sido utilizada lá em 82, conforme as testemunhas falavam. Porém, como eu falei lá no início do vídeo, parece que podem ter sido encontrados os autores aí dessa música pelo jornalista alemão Armin Linder agora em 2021, que assim como outras milhares de pessoas se interessou por essa história e passou a pesquisá-la a partir de 2019, quando viralizou pra todo mundo. Mas pessoal, antes de começar a falar agora da teoria desse alemão aí e as provas que ele tem, se você estiver gostando desse vídeo, por favor, já dê seu joinha aqui embaixo. E se você for novo por aqui, também já se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? Bom, durante esse período aí ele ia fazendo essas pesquisas até que, segundo ele mesmo, apareceu uma pista emocionante. Uma pessoa que não quis se identificar entrou em contato com ele dizendo ter reconhecido a voz do cantor como sendo a de Christian Brandl, que era o baixista da banda austríaca dos anos 80 chamada Schutzpa, além de ter participado de outras também, como a RPB e Underground Corpses. Mas o artista havia falecido no ano de 1987, o que impossibilitava ali entrar em contato com ele e confirmar essa história. Então o que ele fez foi entrar em contato aí com pessoas que ele sabia que eram amigos
amigas do Christian para ver se elas tinham mais informações e se de fato reconheciam a voz dele, com alguns afirmando que era a voz do Christian, mas outros dizendo o contrário, o que só confundia tudo. Inclusive, um dos que diziam não ser o Christian era o vocalista da banda Chutzpah, lá onde ele tocava baixo, chamado Robert Wolf, que disse que a voz do Christian era mais profunda e forte do que a do vocalista da música misteriosa, o que poderia ser confirmado através da versão da música Love Will Tear Us Apart, que originalmente era lá do Joy Division, mas que eles gravaram com o Christian no vocal, que é essa versão aqui. Is my timing that flows, or is Beckman so dry? E essas informações aí, até com uma certa contundência, né, poderia ser o suficiente para que o jornalista abandonasse essa pista. Mas foi nesse momento que surgiu a mais importante delas. Isso porque o músico Ronnie Uriri, também conhecido como Ronnie Rocket, entrou em contato com ele dizendo ter escrito a música junto com Christian Brandley, contando inclusive detalhes como de que ela teria duas versões, uma delas sendo em inglês, que é a que ficou popular, mas também uma outra em alemão. Versão essa que ele teria encontrado o escrito original datilografado em um panfleto antigo lá dos anos 80 da banda que ele tinha. Panfleto esse que estava ali em seu porão. Mas ele não parou por aí, ele deu ainda mais detalhes, dizendo que o produtor ali da gravação, onde ele participou tocando bateria, era Fred Jacques, que era considerado um dos grandes nomes da música underground lá na Áustria nos anos 80. E disse ainda que uma parte da música estava reservada para que fosse o solo de saxofone de Hans Hochreiner, que já tinha tocado com eles anteriormente, inclusive naquela versão da música Love Will Tear Us Apart que eu mostrei aqui. Claro que agora com essas novas informações e tendo ali um possível escrito original da letra em alemão, o jornalista foi tentar confirmar aí essa história com as pessoas que o Ronnie tinha citado. Nesse momento aí o produtor Fred Jacques já havia falecido, então o que ele fez foi entrar em contato com os funcionários do estúdio dele, que ainda existe. Porém, eles não tinham essas informações, e como grande parte ali dos registros de gravações antigas tinham sido perdidas, eles também não tinham muito como confirmar essa história. Então depois ele entrou em contato lá com o saxofonista Hans Hochreiner, que confirmou toda essa história em 2021, dizendo que de fato ele esteve nos estúdios do Fred Jacques ali provavelmente no final de 83 ou início de 84 durante a gravação dessa música. Ele disse ainda que o plano era que ele tocasse ali um solo de saxofone em um momento em que a música fica apenas instrumental, e que essa gravação ficaria ali pro próximo compromisso deles no estúdio, que infelizmente nunca aconteceu. Ou seja, de fato ali o jornalista teve informações bastante relevantes que talvez confirmassem essa história. Enquanto a música ter ido parar na rádio, o próprio Ronnie Uriri também tem uma teoria sobre isso, dizendo que provavelmente o produtor ou alguém do estúdio mandou pra eles como uma demo, mesmo ainda com os instrumentos não tendo sido gravados completamente, mas que também não tem como saber exatamente, né? E esse pode finalmente ter sido o fim do mistério que ronda a internet há anos. E apesar disso, vale fazer algumas ressalvas, já que mesmo com todas essas informações levantadas, o próprio jornalista levanta algumas desconfianças. Uma delas é que o próprio Ronnie Uriri lá, que diz ter sido um dos compositores da música, em alguns momentos ele é meio contraditório. Como por exemplo, a princípio ele dizia que não sabia que a música tinha sido gravada pelo Christian, e depois ele disse que participou da gravação tocando bateria. Porém, que como é uma história de mais de 40 anos, talvez ele de fato possa ter se enganado. E ele diz ainda que apesar do artista ter mostrado para ele a folha original ali com a composição em alemão, não tem de fato ali como saber exatamente se a escrita é daquela época ou não, sendo que ele poderia ter escrito depois que a história ficou famosa, vai saber. Sem contar que mesmo com todas essas informações, o vocalista Robert Wolf, que tocou, né, com o Christian Brandley lá na banda Chutzpah, continua negando ali que seja o seu parceiro cantando nessa música e que ele nunca
nunca nem ficou sabendo que ele participava de algum outro projeto. Mas em contrapartida, todas essas informações aí também foram confirmadas pelo saxofonista Henry Craner, né? Então, de fato, pode ser, pode não ser. E o que eu acho aí como uma conclusão final é que, de fato, essa pode ser a história real, mas não tem como confirmar. Até porque muitos arquivos que poderiam servir como prova já não existem mais, e pessoas que também poderiam ajudar nisso já faleceram. Então... E pessoal, caso vocês queiram ver aí essa matéria do jornalista alemão Martin Linker, que é bastante completa, a gente deixou o link dela aqui na descrição, tá? É só clicar lá. Lembrando que ela tá toda escrita em alemão, tá? O que dificulta um pouco. Eu usei um tradutor para me ajudar. Você conhece a história da maldição de Buddy Holly, que traça uma série de coincidências ou não, como mortes e tragédias que aconteceram após o falecimento do cantor, envolvendo pessoas próximas que o homenagearam ou que simplesmente substituíram ele na banda, deixando essa história cada vez mais triste? Caso não conheça, eu quero saber um pouquinho mais dessa história, fica aí que eu já conto. Bom, pra quem não sabe, Buddy Holly foi um guitarrista, cantor e compositor norte-americano que fez muito sucesso tocando rock lá nos anos 50. Ele que desde a adolescência tocava instrumentos e cantava, se apresentava profissionalmente tocando música country ainda bem jovem, até que formou a banda The Crickets pra compor, gravar e tocar músicas de rock que estava cada vez mais em alta na época, conseguindo fazer muito sucesso com músicas como Peggy Sue e Not Fade Away. Porém, ele não conseguiu aproveitar tanto assim esse sucesso, já que no ano de 1959, logo após sair da banda The Crickets, ele começou uma carreira solo e fazia uma turnê pelos Estados Unidos com outros cantores participando de festivais, quando no dia 3 de fevereiro daquele ano, o avião em que ele estava caiu, matando a todos que estavam dentro, incluindo Buddy Holly aos 22 anos de idade e outros 2 cantores que estavam em ascensão, sendo eles Ritchie Valens, da famosa música La Bamba, e The Big Bopper, da música Chantilly Lace. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. Esse dia ficou marcado na história da música e do rock, conhecido como o dia em que a música morreu. Inclusive, a gente já contou aí essa história completa e com detalhes do vídeo que tá aqui no card. E foi após o acidente que começaram a acontecer uma série de coisas envolvendo pessoas próximas a ele, ou inclusive a própria morte, além de surgirem algumas outras informações com esse fenômeno aí ficando conhecido como a maldição de Buddy Holly. Algumas sendo até de certa forma compreensivas que acontecesse, porém outras completamente aleatórias e até um pouco esquisitas, mas que começa ainda antes da morte do cantor, com algumas coisas meio premonitórias. E essa parte aqui é bem rápida, tá? Eu vou contar o que diz a história, mas já vou logo dizendo que eu sou mais propenso a não acreditar muito nisso não. Mas é claro que você pode aí tirar suas próprias conclusões. Depois disso a gente vai direto para os fatos que aconteceram depois da morte do cantor. Segundo a história, no ano de 1958, o Buddy Holly estava viajando ali numa turnê pela Inglaterra, quando o produtor musical britânico Joe Meek disse a ele ali que em janeiro daquele ano que eles estavam, ele havia ido a uma cartomante que leu nas cartas o seguinte: 3 de fevereiro, Buddy Holly morre. Após a informação, então, o Buddy agradeceu ali ao produtor e disse que não estava preocupado, já que o dia 3 de fevereiro daquele ano já tinha passado e nada tinha acontecido. Porém, ele morreria exatamente no dia 3 de fevereiro do ano seguinte. E esse produtor aí ainda vai aparecer de novo nessa história mais pra frente, já que outras coisas vão acontecer com ele. Além disso, pouco antes aí do cantor sair nessa turnê onde aconteceu o acidente, ele e sua esposa, Maria Helena, que estava grávida, teriam tido sonhos premonitórios. A história conta que os dois teriam tido sonhos bastante violentos de forma simultânea, sendo que Maria teria sonhado com uma bola de fogo caindo do céu em direção à terra em um campo, seguida por uma explosão e um buraco no chão, o que a fez acordar ali no meio da noite assustada e então também despertar o seu marido, que disse que também tinha tido um sonho bastante estranho. Em seu sonho, ele, a sua esposa e seu irmão estavam viajando de avião, porém em algum momento o irmão teria começado
convencido a deixar ali a Maria sozinha em um topo de um prédio e buscá-la depois, com o Buddy ali ficando devastado pela culpa ali de tê-la deixado pra trás. E o que é aí assustador no sonho dele é que a Maria deveria se juntar a Buddy Holly em sua turnê, mas ele a convenceu de não ir, já que ela estava sofrendo com enjoos matinais por conta da gravidez. E agora a parte das premonições acabaram, então a gente vai começar a falar dos fatos mesmo que aconteceram depois da morte do cantor. Mas pessoal, rapidinho, antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Amigos, beleza? Bom, indo em ordem cronológica, aí o primeiro desses grandes acontecimentos que deram origem aí à maldição de Buddy Holly aconteceu justamente com sua esposa, sendo uma verdadeira tragédia, mas com esse fato aí sendo muito menos uma coincidência do que as que virão depois. Como eu disse, a Maria Helena estava grávida e acabou descobrindo a morte de seu marido por notícias da televisão. E o choque ali da informação recebida fez com que ela ficasse muito nervosa e assim sofresse com um aborto espontâneo. Inclusive, foi justamente a partir desse acontecimento que a polícia dos Estados Unidos proibiu ali que o nome de vítimas fatais de acidentes fosse divulgado antes da família ficar sabendo. Procedimento aí que hoje é adotado praticamente em todo o mundo, né? Mas seguindo a história, aí foi também no ano de 1959 que, depois da morte aí de seus amigos no acidente de avião, que o cantor Eddie Cochran lançou a música Three Stars, justamente em homenagem a eles. Look up in the sky, up towards the north. Até porque o Ed deveria estar na turnê em que os outros artistas estavam participando quando morreram, mas acabou cancelando aí a sua participação. Assim, dizem que quando ele ficou sabendo do acidente, ele sentiu como se tivesse enganado a morte. E supostamente foi atormentado aí pela culpa e o medo de que a morte viesse a ele em breve. E infelizmente veio cerca de um ano depois, em abril de 1960, depois de sofrer um acidente de carro. Uma última coincidência é que a última canção lançada por ele antes de sua morte chamava Three Steps to Heaven, ou Três Passos para o Paraíso, gravada justamente com a antiga banda de Buddy Holly, The Crickets. Three steps to heaven, are three steps to heaven. Indo agora para outra dessas coincidências, depois da morte aí dos cantores, a turnê em que eles estavam participando continuou acontecendo com outros cantores, e Ronnie Smith foi contratado justamente para substituir o Buddy Holly. E aqui tivemos uma outra morte trágica, já que no ano de 1962 ele acabou tirando a própria vida no banheiro de um hospital no Texas, onde ele fazia o tratamento contra a dependência química. Well, I started out walking, ended up running right back to you. E a próxima coisa que aconteceu foi que, com a saída lá do Buddy Holly da banda, o The Crickets havia começado a busca por um novo vocalista, que encontraram no ano de 1963, e assim o cantor David Box entrou pra banda. Mas infelizmente, logo no ano seguinte, em 1964, ele também faleceu em um acidente de avião aos 22 anos de idade, assim como o Buddy. E aqui eu imagino que realmente vocês devem estar entendendo aí que são coincidências demais que aconteceram nessa história toda. Mas não para por aí, já que o cantor Bobby Fuller era um grande fã de Buddy Holly e em sua carreira musical se inspirava muito nele. E foi justamente por esse motivo que, após fazer a gravação de algumas demos, enviou essa fita aos pais de Buddy, a fim então de receber ali alguma ajuda. Eles então repassaram essas gravações a empresários que gostaram e ajudaram o cantor. Assim, a sua carreira começou a dar certo e ele inclusive conseguiu emplacar um hit chamado I Fought the Law, composta por Sonny Curtis, que fazia parte da banda The Crickets. Porém, no ano de 1966, no início de sua carreira, Bob foi assassinado em um crime nunca solucionado. Agora chegou a hora da gente voltar a falar lá do produtor Joe Meek, aquele da Cartomante. Aparentemente ele sofria com acessos de raiva, paranoia e depressão, o que piorava com o uso de drogas que ele fazia. E após ali a morte de Buddy Holly, ele tentado salvá-lo lá com aquele aviso, ele acabou ficando obcecado pelo cantor e chegou a dizer até mesmo que ele o visitava em seus sonhos. Até que exatamente no dia 3 de fevereiro de 1967, no 8º aniversário da morte
de Buddy Holly. Ele atirou e matou a proprietária da casa que alugava logo antes de atirar contra si mesmo, com apenas 37 anos de idade. Mas vamos lá que ainda tem mais. No ano de 1974, o cantor Phil Ochs lançou o seu último álbum chamado Gunfight at Carnegie Hall, onde ele homenageava Buddy Holly tocando ali medley de algumas de suas músicas. E apenas 2 anos depois desse lançamento, ele se envolveu em uma briga onde ele foi estrangulado, o que danificou as suas cordas vocais de maneira irreversível, o deixando bastante deprimido a ponto de cometer um ato contra a própria vida no ano de 1976. Logo em 1978 foi lançado o filme Buddy Holly Story, que contava justamente a vida do Buddy Holly, com o protagonista sendo vivido pelo ator Gary Busey, que inclusive foi indicado a um Oscar. E foi nesse mesmo ano que o ator sofreu um grave acidente de moto que quase o matou, e o roteirista Robert Glitter acabou tirando a própria vida antes ainda do lançamento do filme. I have a sound in my head. So far, it's not like anything we've done here. You said, let's get out here and make some records. Agora, indo aí pros últimos desses tristes acontecimentos, ainda no ano de 1978, o baterista da banda The Who, Keith Moon, foi como convidado do Paul McCartney para ir na estreia do filme The Buddy Holly Story. E após assistir ao filme e jantar ali com Paul e Linda McCartney, Keith Moon e sua namorada voltaram ali ao apartamento onde moravam e dormiram, com o baterista nunca mais acordando e falecendo devido a uma overdose do medicamento que ele estava tomando por conta do tratamento contra o alcoolismo. Agora, chegando nos anos 80, a última gravação feita pelo cantor Rick Nelson foi uma versão da música True Love's Away do Buddy Holly. Just you know why. E em seu último show, que aconteceu no dia 30 de dezembro de 1985, ele encerrou a apresentação com uma versão da música Have On, também do Buddy Holly. E logo na manhã seguinte dessa apresentação, ele também morreu por conta de um acidente aéreo. E agora a última aí dessas grandes coincidências. No ano de 1993, a banda Nirvana lançou o clipe da música In Bloom, com um teor ali mais bem-humorado e trazendo o vocalista Kurt Cobain vestido justamente como Buddy Holly, como se estivesse apresentando em um show lá nos anos 50. E a gente sabe o que aconteceu com o vocalista justamente no ano seguinte a isso, em 1994. E foi então aí todas essas coincidências que a junção desses fatos ficou conhecido como a maldição de Buddy Holly, que na minha opinião, apesar de muito triste, não passa realmente de uma grande coincidência. Mas comenta aí o que você acha disso. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se você conhecia aí toda essa história, se você já tinha ouvido falar também lá do dia em que a música morreu, se não, assiste o nosso vídeo. E o que você acha aí disso tudo. Aqui do Zay tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!